Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 223. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Jeremias, dos capítulos 14 ao 17. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua bondade em nossas vidas. Muito obrigado por ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tem poder sobre tudo e todos, o único que tem a palavra de fazer as coisas impossíveis acontecerem. O nome que está sobre todos os nomes. Tu és santo, Senhor Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós te louvamos essa manhã ou esta tarde, não sei que horário os leitores da Bíblia estão fazendo essa prática da leitura da Tua palavra, mas eu entrego este momento para o Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine a entender Tua palavra, que nos dê a revelação daquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos amar este momento de estar lendo as Suas Escrituras, Pai. Teu Espírito Santo, Pai, esteja entre nós, em nossa vida, em nossas decisões, em nosso jeito de falar, que possamos, Pai, ser generosos com aquelas pessoas que nós encontrarmos no caminho hoje, que a Tua palavra seja viva em nossas vidas, que possamos praticá-la, Senhor Deus, em nossa família, em nossa igreja, com os nossos vizinhos. Senhor, que a Tua palavra traga transformação para as nossas vidas. Em nome de Jesus, fala conosco esta manhã. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Jeremias capítulo 14. Seca, fome, espada. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva. E os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça, até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do Teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra Ti. Ó esperança de Israel, Tu que salvas na hora da adversidade, porque Tu te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a Ti. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés, por isso o Senhor não os aceita. Agora Ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo, ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse: soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor, quanto os profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e os que dizem,
nem guerra nem fome alcançarão esta terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isto, que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Por que nos feristes a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes, não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias capítulo 15. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam, e se lhes perguntarem para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte, os destinados à espada, para a espada, os destinados à fome, para a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor, a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves dos céus e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando. Por isso, porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalhei ao vento como palha nas cidades desta terra. Deixei-os sem filhos destruir o meu povo, pois não o converteram dos seus caminhos. Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia, trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por haver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você, na época da desgraça e da adversidade, por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte ou o bronze? Diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados em toda a sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que pela sua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras forem
encontradas e eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação, porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você. Mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. Diante deste povo lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo. Declara o Senhor: eu o livrarei das mãos dos ímpios e os resgatarei das garras dos violentos. Jeremias capítulo 16. A vida solitária de Jeremias. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que foram seus pais. Eles morrerão com doenças graves. Ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra. Não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. Não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles lhe perguntarem: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, as quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram a minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles pescarão. Depois disso mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças de seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Senhor, minha fortaleza, minha força, meu abrigo seguro,
Na hora da adversidade, a ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhe fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas esses não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei, desta vez eu lhes ensinarei, sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sondo o coração e examina a mente, para compensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se reverá um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastastes a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com a destruição dobrada. A guarda do sábado. Assim me disse o Senhor: vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Façam o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por estas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina.
Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia do sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade em companhia de seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. Virá gente da cidade de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e de Cefelá, das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia do sábado, porei fogo nas suas portas que consumirá os seus palácios. Jeremias capítulo 14 é um capítulo que nos transporta para um cenário de desolação e desespero. Estamos no meio de um período conturbado na história de Israel, marcado por idolatria, apostasia e desobediência às palavras do Senhor. Então, como resultado, Deus havia enviado a seca sobre a terra como um juízo divino, uma resposta à rebelião do povo. A falta de chuva não era apenas uma questão meteorológica, mas uma manifestação tangível da ira divina. Dos versículos 1 ao 6, somos apresentados às súplicas fervorosas que ecoam como um grito de aflição em meio à seca implacável. O versículo descreve a Judá chora. É como o autor começa a narrativa, destacando a tristeza profunda que envolve a nação. As portas da cidade estão cobertas de luto e o lamento ecoa pelos campos vazios. O povo, os nobres e os profetas estão todos mergulhados em um estado de aflição, conscientes da gravidade da seca que assola a terra. Dos versículos 7 ao 9, nós estamos no meio da desolação e do desespero e surge uma chamada para que o povo reconheça sua culpa e busque a reconciliação com Deus. E lá no versículo 7 já está uma declaração franca e impactante. A nossa iniquidade testifica contra nós. Então aqui o povo reconhece a sua própria culpa e assume a responsabilidade pelos pecados que os levaram a essa situação de crise. Essa autoconsciência é o primeiro passo para a reconciliação com Deus. É importante notar que a palavra iniquidade não se refere apenas a pecados individuais, mas também às transgressões coletivas da nação. A ênfase está na necessidade de confessar não apenas os erros pessoais, mas também os pecados que afetaram a comunidade como um todo. E aí nós vemos a resposta de Deus dos versículos 10 ao 12. Após as súplicas do povo e a chamada à confissão, é chegada a hora de ouvir o que Deus tem a dizer sobre a situação desesperadora de Judá. Então, no versículo 10, tem essa revelação direta do Senhor. Assim diz o Senhor a este povo: assim amarão eles, movendo-se eles depressa. Portanto, não os deixarei. Vão por causa do seu caminhar, e aos seus inimigos sejam entregues. Aqui Deus está respondendo à situação de Judá com clareza. Ele aponta para o amor inconstante do povo, que buscou soluções rápidas e alternativas, em vez de confiar no Deus verdadeiro. O resultado desse comportamento é o juízo divino, pois Deus permite que eles sigam o caminho que escolheram, entregando-os aos seus inimigos. É importante notar que Deus não está agindo com crueldade, mas sim com justiça. Ele está respondendo à rebeldia do povo, de acordo com a sua natureza santa e o seu caráter inabalável. Sua resposta reflete a importância da responsabilidade pessoal e do arrependimento genuíno. No versículo seguinte, Deus explica ainda mais a sua resposta à situação de Judá. Não me rogues por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração,
porque não os ouvirei em tempo em que clamarem a mim por causa do seu mal. Então aqui Deus instrui Jeremias a não interceder pelo povo, pois ele já tomou uma decisão justa em relação a eles. O Senhor está lidando com as consequências da escolha de Judá de forma consistente com a sua justiça. No versículo 2 ele continua com a revelação, enfatizando que os falsos profetas que haviam enganado o povo também não escaparão do juízo de Deus, e os espalharei como a palha que passa pelo vento no deserto. Os falsos profetas que haviam proclamado mensagens enganosas de prosperidade e paz serão dispersos como palha diante do vento. Suas palavras vazias e enganosas não podem resistir à justiça de Deus. Nos versículos 13 ao 16, nos revela uma dura realidade que frequentemente permeia as crises espirituais e instabilidade social, a influência enganadora dos líderes religiosos que proclamam mensagens contrárias à verdade divina. A mensagem dos falsos profetas é sedutora, pois oferece uma visão de um futuro tranquilo e próspero. No entanto, essa promessa é vazia e enganadora, pois não está alinhada com a verdadeira vontade de Deus. A tentação de acreditar nessas palavras ilusórias é grande, especialmente quando a nação está mergulhada em desespero. E aí no versículo 14, Deus expõe a falsidade dessas profecias enganosas, que diz assim: "E o Senhor me disse, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam." Então aqui o Senhor é claro em sua denúncia dos falsos profetas. Eles estão proclamando mensagens em seu nome, mas ele não os enviou, e as suas palavras não têm origem divina. Em vez disso, esses profetas estão seguindo seus próprios desejos enganosos e buscando satisfazer o povo com visões falsas e adivinhações vazias. Então, nos versículos 17 e 18, nós vemos o lamento de Jeremias, que nos convida a explorar as emoções e a dor que Jeremias experimenta enquanto enfrenta a situação devastadora de Judá. Jeremias começa, no versículo 17, lançando um apelo direto ao Senhor. "Portanto, lhes dirá essa palavra: caiam os meus olhos em lágrimas de dia e de noite, não cessem, porque a virgem filha do meu povo está quebrantada, com grande quebrantamento e gravemente ferida." Aqui Jeremias expressa sua tristeza e angústia ao relatar que seus olhos derramam lágrimas incessantemente, tanto de dia quanto de noite. Essas lágrimas não são apenas uma manifestação de sua própria dor, mas também simbolizam a dor profunda da virgem filha do seu povo, ou seja, a nação de Judá. Esta imagem poética reflete a devastação e o sofrimento que a nação está enfrentando devido à seca e ao juízo divino. Dos versículos 19 a 22, o profeta Jeremias encerra sua mensagem com um apelo final ao Senhor e uma expressão de confiança na misericórdia divina. Jeremias começa falando assim com Deus: "Rejeitaste de todo o nosso agrado, indignaste contra nós." Então Jeremias ele reconhece a justiça do juízo de Deus sobre Judá e assume a responsabilidade pelos pecados do povo. Ele reconhece que Deus rejeitou as ofertas e adorações do povo devido à sua rebelião e desobediência. No entanto, esse reconhecimento da culpa é acompanhado por um apelo a Deus para que ele não os abandone completamente. Jeremias, como um profeta compassivo, continua a interceder pelo seu povo, mesmo em meio à crise e ao juízo divino. Isso nos lembra que mesmo quando enfrentamos as consequências dos nossos pecados, podemos buscar a Deus com arrependimento e fé, confiando em sua graça para nos restaurar. Jeremias capítulo 15 expressa sua aflição diante das dificuldades e perseguições que enfrenta por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. Ele se sente solitário e angustiado, questionando sua própria existência e lamentando sua missão árdua. No entanto, à medida que avançamos nesse capítulo, somos confrontados com a resposta de Deus, que revela aspectos profundos de sua natureza e propósito.
Dos versículos 1 ao 9, Deus está prestes a responder à petição e às preocupações de Jeremias de uma maneira que lança luz sobre a situação de Judá e sobre a complexidade da relação entre o povo e o Senhor. Deus começa com uma pergunta impactante: ainda que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os fora da minha presença e saiam. Essa declaração enfatiza a gravidade da situação de Judá. Mesmo a intercessão de grandes líderes do passado, como Moisés e Samuel, não seria suficiente para mudar o curso dos eventos. Jeremias, ao ouvir a resposta divina, revela suas próprias preocupações e fragilidades. Deus, por sua vez, oferece uma mensagem de encorajamento e proteção a Jeremias. Ele promete ser a fortaleza do profeta e protegê-lo de seus inimigos. Deus conhece o coração sincero de Jeremias e as dificuldades que ele enfrenta por causa da sua missão. Esta parte do texto revela o caráter amoroso de Deus, que não abandona seus servos, mesmo em tempos difíceis. Dos versículos 10 ao 14, testemunhamos as angústias e as incertezas que assolam o coração de um homem escolhido por Deus para uma missão desafiadora. Jeremias questiona Deus, ele não esconde a sua aflição, ele lamenta a sua situação e se sente desamparado. Em suas palavras, ele questiona Deus no versículo 10. Ai de mim, minha mãe, por me haveres dado à luz, homem de rixa e homem de contenda para toda a terra. Jeremias, conhecido por seu apelido de profeta chorão, revela seu profundo sofrimento diante das hostilidades e da oposição que enfrenta. O profeta se sente como se fosse uma fonte de conflito, um homem destinado a enfrentar adversidades constantes. Ele lamenta a sua própria existência, desejando nunca ter nascido. Este momento de vulnerabilidade nos lembra a humanidade de Jeremias, que apesar da sua chamada divina, não está isento das emoções humanas. Jeremias também nos lembra que, embora seja um profeta de Deus, ele está sujeito às mesmas fragilidades que todos nós enfrentamos. Ele enfrenta o desespero e o medo que surgem quando se sente abandonado por seus contemporâneos e pressionado pelas circunstâncias. Dos versículos 15 ao 18, nós encontramos Jeremias expressando seu lamento e fazendo uma petição sincera a Deus, revelando a profundidade de seu compromisso com o Senhor. Ele inicia esta parte do texto fazendo uma declaração que ecoa a de muitos buscadores espirituais. Tu sabes, Senhor, lembra-te de mim e atende-me, vinga-me dos meus perseguidores. Neste momento de profunda aflição, ele se volta para Deus em busca de consolo e justiça. Sua fé não está abalada apesar das dificuldades que ele enfrenta. O profeta reconhece que tem sido fiel à palavra de Deus, abraçando-a e proclamando-a, mesmo quando isso lhe trouxe inimizades e sofrimento. Ele se coloca diante de Deus como alguém que o serve com integridade e sinceridade, pedindo para que o Senhor intervenha em seu favor. Então Deus responde à petição de Jeremias lá no versículo 18. Eu te farei ter saúde, de tuas feridas te sararei, diz o Senhor, porque te chamaram de excomungado, dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta. Deus promete restaurar Jeremias e curar suas feridas, tanto físicas quanto emocionais. Ele se compromete a preservar a vida do profeta e a fortalecê-lo em meio às diversidades. Esta resposta de Deus é um testemunho do amor, da misericórdia e do cuidado de Deus por seus servos fiéis. Dos versículos 19 a 21, encontramos não apenas uma promessa de Deus, mas também uma ademonstração importante para o profeta, destacando a dinâmica única entre o servo e o Senhor. A resposta de Deus a Jeremias começa com as palavras de profunda importância. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, eu não te trarei, estará diante de mim, e se apartares o precioso do vil, será como a minha boca. Deus está oferecendo uma promessa de restauração e renovação ao seu servo fiel. O Senhor convida Jeremias a retornar a Ele, a buscar sua presença e sua vontade. Essa é uma mensagem de esperança e reconciliação. Deus está disposto a restaurar Jeremias e a usá-lo de forma poderosa novamente, se ele permanecer fiel e se afastar daquilo que é vil.
A imagem de Jeremias sendo como a minha boca é significativa. Ela indica que quando Jeremias se alinha com a vontade de Deus e fala em seu nome, ele se torna um instrumento da palavra divina. Isso sublinha a importância da obediência e da comunhão com Deus para a eficácia do ministério profético. A resposta de Deus ainda continua com uma admoestação a Jeremias. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. É o Jeremias capítulo 15, versículo 20. Aqui Deus descreve Jeremias como um muro de bronze, simbolizando a proteção divina que o cerca. No entanto, Deus adverte Jeremias que ele enfrentará resistência e oposição contínuas. Ele será atacado, mas não derrotado. A garantia divina é clara. Deus está com Jeremias, guardando-o e libertando-o de seus adversários. O capítulo 16 nos apresenta uma das mensagens mais impactantes de Jeremias, focada na proibição divina de casamentos e celebrações festivas, com o objetivo de simbolizar a iminente desolação que paira sobre a nação. Dos versículos 1 ao 4, nós vamos ver o significado e o contexto dessa proibição, que nos oferece uma visão profunda da relação entre o profeta e seu Deus, bem como nas circunstâncias cruciais que cercavam o povo de Judá naquela época. A primeira parte da proibição é a ordem de Deus para que Jeremias não se case nem tenha filhos. Isso pode parecer estranho à primeira vista, uma vez que o casamento era uma parte comum da vida daquela sociedade. No entanto, essa ordem tinha um propósito. Deus estava usando a vida pessoal de Jeremias como uma ilustração vívida do que estava por vir para o povo de Judá. A proibição do casamento simbolizava a futura desolação da terra, onde as alegrias da vida familiar seriam substituídas por luto e tristeza. Deus revela a Jeremias que a terra de Judá enfrentará uma desolação terrível, resultante da infidelidade do povo e de seus pecados persistentes. Essa desolação seria tão avassaladora que não haveria lugar para celebrações de casamentos ou festas. Em vez disso, a terra estaria cheia de cadáveres e o lamento ecoaria por toda parte. Dos versículos 5 ao 13, Jeremias é orientado por Deus a não participar das casas onde há luto e pranto. Isso novamente simboliza a desolação iminente que pairava sobre a nação. À luz dessa instrução, o povo de Judá faz uma pergunta crucial a Jeremias. Por que o Senhor nos pronunciou toda essa grande desgraça? Qual é a nossa culpa? Qual é o nosso pecado que temos cometido contra o Senhor nosso Deus? Essa indagação reflete uma preocupação humana comum quando confrontada com a adversidade, a busca de entender a causa de seu sofrimento. No entanto, Jeremias, como porta-voz de Deus, está pronto para responder, revelando a verdade sobre os pecados do povo. E aí, dos versículos 8 e 9, Jeremias explica a causa da desgraça. Ele revela que o povo de Judá se desviou da adoração ao Deus verdadeiro e se entregou à idolatria, adorando deuses estrangeiros. Esta infidelidade era um ato de rebeldia contra o próprio Deus, que os havia libertado do Egito e os havia abençoado abundantemente. Nos versículos 14 ao 18, Jeremias revela os detalhes da justiça de Deus e como ele age para disciplinar seu povo em resposta aos seus pecados persistentes. No versículo 14, Jeremias faz uma afirmação notável sobre o futuro de Judá. Portanto, dias estão chegando, diz o Senhor, em que já não se dirá, vive o Senhor que fez subir os israelitas do Egito. Esta afirmação tem um significado profundo. Ela evoca a memória da libertação do povo de Israel do Egito, um evento que é central na história da fé judaica. No entanto, Jeremias está anunciando que Deus realizará algo ainda mais notável. Ele trará seu povo de volta, restaurando-os à terra prometida. Essa promessa é um testemunho da fidelidade de Deus, que não apenas disciplina seu povo, mas também oferece uma perspectiva de restauração e redenção. Dos versículos 19 a 21, destaca a importância da reverência a Deus e da busca por sua misericórdia, mesmo em face das consequências de nossos pecados. No versículo 19,
a reação do povo de Judá à revelação que Jeremias compartilhou sobre o julgamento iminente e a disciplina divina, eles reconhecem essa justiça de Deus e eles afirmam no versículo 19: Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio na adversidade. Tu és gentil, não lhe será lícito falar em teu nome. Então, essas palavras refletem uma consciência renovada da grandiosidade e da santidade de Deus. A adversidade e a revelação da punição iminente servem como um despertar espiritual para o povo, levando-os a reconhecer que Deus é o seu refúgio e fonte de força. No versículo 21, revela uma mudança de coração e uma disposição para voltar-se para Deus. O povo está disposto a aprender e reconhece que Deus é a fonte de força e poder. A esperança também está presente nessa declaração, pois o povo anseia por experimentar o poder de Deus em suas vidas. Eles têm a expectativa de que, ao buscar o Senhor e aprender com Ele, eles conhecerão sua graça e redenção. E o capítulo 17 começa com uma imagem vívida da maldição daquele que confia no homem e se afasta de Deus, comparando-os a um arbusto solitário no deserto. No entanto, à medida que nós vamos lendo o capítulo, nós somos também confrontados com um contraste notável. Aquele que confia no Senhor é comparado com uma árvore frondosa, enraizada junto às águas, que não teme quando o calor do deserto se aproxima. No começo do capítulo, nos convida a refletir sobre a natureza humana e a sua propensão à desobediência, bem como sobre o impacto que nossas escolhas têm em nossa relação com Deus. Então, nós vemos os pecados escritos com ferro e diamante. O versículo de abertura desse segmento utiliza a linguagem poderosa e simbólica ao descrever os pecados do povo de Judá como gravados com ferro e diamante. Essa imagem evoca a ideia de que esses pecados estão profundamente enraizados na vida do povo, sendo tão difíceis de serem removidos quanto marcas inscritas em materiais extremamente resistentes. Vemos também nos versículos 2 a 4 as consequências da desobediência. Essa profecia angustiante destaca as consequências catastróficas da rebelião contra Deus. A ideia de ser levado cativo para uma terra estrangeira representa a perda da liberdade, da identidade e da segurança. É um lembrete sombrio de que as nossas ações têm repercussões duradouras. Dos versículos 5 ao 8, intitulado como Confiança no Homem, Confiança em Deus, nos convida a refletir sobre a natureza da fé e da confiança em nossa jornada espiritual. Maldito é o homem que confia no homem. Versículo 5 deste segmento proclama de forma enfática a maldição que recai sobre aqueles que depositam sua confiança exclusivamente no ser humano. Essa maldição não é punição arbitrária, mas é uma consequência natural da escolha de colocar a confiança na fragilidade e na instabilidade humanas em vez de depositá-las em Deus, que é a fonte de toda a verdade e poder. E também temos: bendito é o homem que confia no Senhor. Aqueles que confiam em Deus encontram segurança e firmeza em meio às adversidades, como a árvore plantada junto às águas, com raízes profundas que não são facilmente abaladas. A imagem da árvore nos lembra que a confiança em Deus não apenas nos sustenta em tempos difíceis, mas também nos permite florescer e dar frutos, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são áridas. Dos versículos 9 ao 11, nos convida a uma reflexão profunda sobre os nossos próprios corações e nos alerta para os perigos da autossuficiência espiritual. E aí nós vemos a condição do coração humano. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Isso está no versículo 9. Essa passagem reconhece que o coração humano, o centro dos nossos desejos e intenções, é intrinsecamente complexo e frequentemente nos engana. É como se o próprio Jeremias nos alertasse de que os nossos corações são mestres na arte da autossabotagem. E então vamos por dia do descanso e da obediência, que está registrado nos versículos 12 ao 19. O versículo que abre
Esse título, o Trono Glorioso do Senhor, pinta uma imagem impressionante do trono glorioso de Deus, que é chamado de santuário. Esta imagem evoca uma sensação de majestade e poder divino, destacando a posição suprema de Deus como soberano do universo. O apelo à obediência ao descanso no sábado, no versículo 19, nos traz um apelo claro à obediência em relação ao dia de descanso. Jeremias recebe uma ordem divina para que o povo de Judá observe o sábado de maneira adequada. Abstenha-se do trabalho e carregue cargas neste dia. Esta ordem é apresentada como um teste de obediência e fidelidade ao Senhor. Depois nós vamos ver a promessa da prosperidade através da obediência dos versículos 24 e ao 26. Deus promete que se o povo de Judá cumprir sua vontade e observar o dia do descanso de acordo com as suas instruções, então haverá uma abundância de bênçãos e prosperidades na terra. Essa promessa destaca a relação intrínseca entre a obediência de Deus e a sua bênção sobre o povo. É um lembrete de que a obediência não é apenas uma obrigação, mas também uma fonte de benefícios espirituais e materiais. A fidelidade de Deus, ou melhor, a fidelidade a Deus é recompensada com sua graça abundante. Depois nós vamos ver a oração de Jeremias por socorro, dos versículos 13 ao 18. Ele clama por socorro e libertação, é uma súplica sincera, evidenciando a angústia e a aflição do profeta, que estava enfrentando em meio à oposição e à hostilidade que enfrentava por causa da sua mensagem. Nós vimos também no versículo 18, os que perseguem serão envergonhados. Jeremias acredita que Deus intervirá em seu favor e trará vergonha aos que se opõem a ele injustamente. A perseverança de Jeremias na oração continua nos versículos 16 ao 18. Essa atitude de oração constante reflete a determinação de Jeremias em confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. E assim nós terminamos esse capítulo que nos oferece essa mensagem poderosa sobre a relação entre obediência e bênçãos, bem como as consequências da desobediência, destacando a importância de ouvir a voz de Deus e viver de acordo com os princípios divinos. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações, que o Espírito Santo continue nos ensinando sobre a palavra de Deus, para que nós estejamos no centro da vontade do nosso Pai. Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.